Olá, eu me chamo Laércio Farias da Costa e neste momento apresentarei um trabalho intitulado As Estratégias Discursivas do Documento Curricular da Educação Infantil do Estado do Pará, em interface com as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola, sob a orientação da professora doutora Vilma de Nazaré Baia Coelho, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação na Amazônia da Universidade Federal do Pará, com apoio informativo do Núcleo Gera e o fomento financeiro da CAPES. Inicialmente apresentamos o nosso aporte teórico que consubstancia as nossas interpretações dos conceitos de hábitos, campo e estratégias discursivas em Pierre de Bourdieu, em currículo a partir de Michael Apple, legislação Edward Thompson e quilombo Flávio Gomes. A nossa literatura especializada está ancorada nas formulações da categoria Educação das Relações Étnico-Raciais, com Nilma Lino Gomes, Vilma Coelho e Inicialma Soares, Paulo Silva, Kátia Regis e Sheila Miranda, Mauro Coelho e Vilma Coelho. Na categoria Educação Quilombola, acionamos as formulações de José Arruti, Sheila Miranda e Giovânia Silva. O nosso aporte metodológico está pautado nas formulações de Laurence Bardan, com análise de conteúdo a partir das três etapas fundamentais: a pré-análise, quando fizemos o levantamento do corpus documental; a exploração do material, quando situamos um panorama das diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola, com enfoque na resolução de 2012, que vai estabelecer o território como uma categoria estrutural dentro do documento; o currículo a partir da sua articulação orgânica com a cosmovisão das escolas situadas nos quilombos, a gestão que deve defender uma premissa democrática e participativa, a avaliação a partir de uma abordagem formativa e contínua, o projeto político-pedagógico que deve observar todas as vozes que ecoam dentro das escolas situadas nos quilombos e a formação de professores que deve ser contínua para observar a organicidade das comunidades. Nesse sentido, o Panorama nos apresentou em 2016 o advento de uma legislação, que é a Base Nacional Comum Curricular, onde literatura especializada denuncia que ela se organiza a partir de um ditame neoliberal e que ela acaba impactando a construção dos documentos curriculares da educação básica dos estados. E assim partimos para a terceira etapa, que é o tratamento do material, para observar as estratégias discursivas dentro do documento curricular da educação infantil do estado do Pará, observando as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola. Esta análise nos possibilitou estruturar o seguinte panorama: o documento se organiza em 90 objetivos de aprendizagem e 401 aprendizagens a ser vivenciada. Os nossos descritores, quilombo, racial, raciais e África, estão localizados em apenas 3 aprendizagens a serem vivenciadas, ou seja, 0,8% do total, em apenas 2 dos 5 campos de experiência: o campo o eu, o outro e o nós, traços, sons, cores e formas. Vejamos, então, as narrativas que os nossos descritores estão situados no documento. No campo de experiência, o eu, o outro e o nós conseguimos observar que os nossos descritores eles estão articulados como o outro, o diferente, o subalterno. Uma operação discursiva já discutida por Todorov na década de 90 e por Kandou em 2008 sobre o outro, aquele que é diferente de uma narrativa hegemônica cultural eurocentrada. Também conseguimos observar que o descritor quilombo ele está associado aos conceitos fuga, revolta, escravidão e vida no campo. Conceitos que Flávio Gomes já havia denunciado na década de 90, que coloca quilombo dentro de uma construção estereotipada e o fossiliza no tempo. Não consegue observar a sua complexidade e as formas como ele vem se forjando, se reinventando e se ressignificando no tempo, se apresentando na sociedade contemporânea. E dessa forma, o documento ele assume essa narrativa. Neste sentido, observamos que o documento curricular da educação infantil do Estado do Pará não traduz a premissa pedagógica das diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola. Quilombo ainda é visto como, em uma narrativa eurocêntrica, exótica e fossilizada, e a BNCC, sob a lógica neoliberal, instrumentaliza o documento curricular da educação infantil do Estado do Pará. Essas são as nossas referências. Agradecemos a atenção.